Pai, obrigado por toda a aula, toda a oportunidade, pela liberdade religiosa que nós temos aqui no Brasil para aprender a Tua Palavra. Eu peço que o Senhor use esse tempo que nós temos juntos para aprender esta noite mais sobre a martiologia, especificamente o pecado original, esse termo teológico e o que quer dizer. Me ajude, Pai, por favor, abençoe cada aluna que está aqui e todo mundo que vai assistir pela internet também. Ajude-nos, enche-nos com Teu Espírito, por favor, em nome de Jesus. Amém? Ok, então, na página 7, que começa a martiologia, na apostila, já aprendemos sobre a definição do pecado. O pecado é o problema no mundo. Satanás não seria problema se não tivesse pecado, né? Porque é o pecado que condena o homem. E já notamos aqui no primeiro ponto que o pecado é uma transgressão da lei de Deus, é uma falha em se conformar ao padrão de Deus, é um princípio humano, é uma rebelião contra Deus e constitui atos errados para com Deus e o homem. E eu sei que na nossa igreja e também em alguns estudos eu já estabeleci o fato de que nós nascemos pecaminosos, somos pecadores desde a nossa nascença. Agora nós vamos voltar para isso considerando esse termo aqui que tem na folha, página 7, o pecado original. E que nós estamos prestes de estudar hoje à noite. É algo que entre as denominações cristãs causa muito conflito. Não somente hoje em dia, mas por centenas de anos. Nós estamos falando de algo que causa confusão, debates, conflito entre teólogos e até teólogos que são bons. Você olha, eles têm ideias diferentes. Nos meus estudos, eu percebi, olha, eu vou ter que falar coisas de uma certa maneira para não confundir e também para mostrar que há certos textos bíblicos que dão uma ideia geral, mas não explicam os detalhes. Eu tenho meu ponto de vista e chegando ao fim, talvez você tenha outra ideia. Mas o termo, o pecado original, quer dizer que por causa do pecado de Adão, o primeiro homem que Deus criou, há um efeito em todos nós. Esse efeito para alguns é que você é pecaminoso, você nasce desse jeito. Para outros, o efeito é que Adão serve simplesmente como um mau exemplo para nós. Para outros, nós nascemos não somente como pecadores por causa de Adão. Nós nascemos culpados por causa do pecado de Adão. Vocês estão comigo? Isso causa conflito até na sua própria mente, pensando nessas coisas. E nós sabemos que existe em nós pecado, porque até coisas muito erradas, como crianças, já queremos fazer. Eu vejo às vezes uma criança que não gosta de outra criança e quer machucar mesmo. Não tem perdão no coração. Não, ao contrário. E vem daí conflitos entre pais e filhos por causa do pecado nos pais e por causa do pecado nas crianças. Então nós sabemos que existe algo, mas há um conflito. Eu não tenho tempo nem conhecimento para falar, olha, essa denominação ensina isto, esta denominação isso, não temos tempo
nada disso. Mas nós vamos analisar algumas coisas para ajudar com isso hoje à noite. Pode até causar conflito na sua mente, mas eu garanto, se você crescer na fé até um certo ponto, o ponto em que você começa a ensinar os outros, você vai ter que ter uma ideia se você tentar ganhar os outros para Cristo, porque essa aqui é muito importante, ainda que seja muito complicado. Então, aqui, pecado original, e aqui a definição. Número 1, página 8. A condição e o estado pecaminoso no qual os homens nascem, ok? Então, o estado pecaminoso no qual os homens nascem é derivado da raiz original da raça humana, que é Adão. Está presente na vida de cada indivíduo desde o tempo de seu nascimento. É uma raiz interna de todos os pecados praticados que contaminam a vida do homem. Ok? Então, algo dentro de você, você nasce com isso, nasce pecaminoso, e a corrupção de toda a natureza humana. Ok, bom, essa definição eu li a maior parte. Vamos continuar aqui. Os resultados. Um homem é totalmente depravado. Levanta a mão se você não entende a palavra depravado. Levanta a mão, não entende a palavra. Ok. Depravado é uma palavra que até a palavra tem definições diferentes dependendo da igreja que você frequenta. Você já ouviu a palavra na sua igreja? Depravado? Já. Na outra igreja que frequentava, Marlene, já ouviu essa palavra, depravado? Ok, beleza, tudo bem. Fabiana, nunca ouviu. Ok, tudo bem. Depravado. Já ouviu? Com certeza, né? Depravado. A ideia da palavra, dependendo da denominação da igreja, é que o homem tem nele pecado, tipo, ele não faz o certo, e existe pessoas que vão dizer que ele não consegue fazer o bem, e tem pessoas que levam a palavra até dizer que a pessoa não consegue nem colocar sua fé em Jesus para ser salvo. Ou seja, quando a pessoa usa a palavra depravado, tem pessoas que vão até dizer que para você até receber Jesus, Deus vai ter que fazer um milagre sobrenatural dentro de você para você poder crer. Então, níveis diferentes da palavra depravado. É uma palavra teológica, se eu não me engano, nem se encontra na Bíblia, mas os teólogos usam muito a palavra. Aqui, o homem é totalmente depravado. Não que tudo que ele faz é necessariamente corrupto, mas que tudo que o homem faz sofre por causa desta corrupção. Ok, então, com essa definição da palavra depravado aqui, nós não estamos dizendo que tudo que o pecador, antes de receber Jesus, faz é pecado. Por exemplo, ele pinta uma árvore. Ele não está pecando por pintar uma árvore. Não estamos falando isso, e a Bíblia não está falando isso. Mas mesmo assim, até as boas coisas do homem têm a influência do pecado. Até para o crente que é salvo, as coisas santas da vida dele têm a influência, o efeito do pecado. E preste atenção porque isso é muito importante. O pecado dentro de nós tem tanta influência e tanto poder que no momento que você está achando que você está fazendo certo, é muito provável que tenha algo errado por dentro daquilo. Existe em nós, muitas vezes, muito mais orgulho e egoísmo
do que percebemos. E você pode estar na igreja fazendo algo, e quando você perde a fama ou outra coisa, você já desiste, que mostra que na verdade aquela obra que parecia tão justa e tão boa, na verdade tinha outros motivos. E com o crescimento na fé, depois de receber Jesus, Deus vai santificando a gente para mostrar que até as coisas boas da nossa vida não são tão boas, que é triste, mas é uma realidade. A palavra santo, vou mostrar isso aqui em Êxodo 28, a palavra santo quer dizer separado do mundo para Deus e identificado com Ele. E Deus quer que nós santifiquemos as nossas vidas. Mas olha algo aqui em Êxodo 28, eu vou ler para vocês versículos 36 a 38. Muito interessante essa passagem aqui. Para alguém que já estudou muito a Bíblia, primeira vez que vê essa passagem é algo interessante. Eu nunca nem vi isso. Mas aqui, Êxodo 28, versículo 36. Também farás uma lâmina de ouro preto e nela gravarás como as gravuras de selos, santidade ao Senhor. Então, Êxodo 28, versículo 37. E atá-la-ás com um cordão de azul, de modo que esteja na mitra, na frente da mitra estará. Aqui está falando sobre coisas do tabernáculo e do sumo sacerdote, etc. Versículo 38 é o versículo que precisamos notar. Diz aqui, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve, marca essas palavras, a iniquidade das coisas santas. What? Estou falando inglês agora, mas o que é isso, gente? Me assustou tanto que eu falei inglês, mas é isso. A iniquidade, alguém pode me falar, iniquidade é o quê? É pecado. E ele está falando sobre a iniquidade do quê? Das coisas santas. Não faz muito sentido. Quando a Bíblia fica falando que a santidade é não ter pecado, e aqui diz que a iniquidade tem, as coisas santas têm iniquidade. Ele continua que os filhos de Israel santificaram em todas as ofertas de suas coisas santas, e estará continuamente na sua testa, para que tenha aceitação perante o Senhor. Deixe-me tentar dar um exemplo para vocês. Anos atrás, eu percebi que é meu dever como cristão evangelizar os perdidos. Então, eu ia nas ruas, em várias cidades grandes, diferentes, pregando o evangelho para qualquer pessoa. Eu falava para minha mãe, se eu não voltar, você pode me considerar um mártir de Cristo, eu morri. Minha mãe, filho, para de falar isso. Mas eu falando esse tipo de negócio para ela, indo para os campos, né, evangelizando. E eu falando, mas para servir a Deus tem que servir assim. Aquele negócio. E eu tinha muita ousadia. Mas por várias experiências na minha vida, tempo com Deus, e por ser repreendido por vários homens de Deus, até mulheres virtuosas, eu percebi que muita ousadia e coragem dentro de mim não veio do Espírito de Deus, mas veio da minha própria carne. Eu sou esse cristão. Eu sou o cara. E eu vou mostrar para os outros como viver a vida cristã. Né? Eu me lembro, eu conversei com o irmão em Cristo, e ele passou pela mesma coisa. Ele falou para mim, irmão, mas eu tinha ousadia, e hoje eu não tenho mais. Mas é não porque ele parou de crescer, na verdade ele tinha crescido muito mais. Ele percebeu que antigamente era orgulho, soberba, que motivava ele, que incentivava ele, mas ele mudou. E eu estou falando para vocês, você pode chegar aqui achando que as coisas santas da sua vida são tão santíssimas. Não, você vai descobrir, se você ficar crescendo, que até suas boas obras como crente tem erros, tem manchas, tem imundícia. E você precisa continuar a se santificar. Eu acho bom
quando o irmão que tem muitos anos na fé, ainda na hora do apelo, levanta a mão sinceramente e fala: pastor, eu precisei daquela mensagem, Deus tocou meu coração, eu ainda vejo algo errado em mim. É uma coisa triste quando o crente chega a um ponto e não levanta mais a mão, porque olha, ele está perfeito agora. Porque não existe isso. É uma coisa triste quando você para de responder, algo está faltando. Há sempre uma área que precisa de ajuda. Então, isso é porque nós nascemos pecaminosos, há algo dentro de nós que está faltando. E no momento que você recebe Jesus, não é que esse pecado original sai, que você simplesmente se torna um santo de toda forma. Diante de Deus você é santo, porque você tem o sangue de Jesus, mas esta santidade é Jesus em você, não é você. Então, vamos continuar. Aqui, número 2, o homem tem uma natureza pecaminosa inata. Eu não sei se vocês usam muito essa palavra, mas quer dizer que é quem você é. Não é uma coisa tipo que grudou em você, é você. A natureza pecaminosa é a capacidade de fazer todas essas coisas boas e más que de forma alguma pode nos recomendar para Deus. Então, vamos ver o efeito do pecado em nós, rapidinho aqui. Vamos para 2 Coríntios 4. Eu, na verdade, enfatizei esse versículo ontem, no culto da nossa igreja, mas o pecado afeta o nosso intelecto. Aqui, 2 Coríntios 4, versículo 4, e usa a palavra Deus aqui, mas este Deus não é o Deus da Bíblia, mas é Satanás, o diabo. E diz aqui, vou começar no versículo 3, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E pode marcar aqui a palavra entendimentos. Então, a pessoa não crê, e com isso Satanás consegue cegar essas pessoas. Diz aqui os entendimentos dos incrédulos, os que não acreditam. E Satanás cega a mente. Eu já falei, mas eu acho interessante como eu consigo conversar com pessoas muitíssimo inteligentes sobre matemática, ciência, história, e tudo que eu falo a pessoa entende na hora. Mas quando eu começo a falar sobre as coisas de Deus e a salvação, eu perco a pessoa. Irmãos, eu não sei o que acontece. A única coisa que eu posso dizer é que a pessoa sofre com cegueira espiritual. E muitas vezes irmãos, muitas vezes mesmo, mas o homem sem Cristo anda cego e precisa de uma transformação, mas sofre com isso por causa do pecado original. Vamos para 1 Timóteo, por favor. 1 Timóteo, capítulo 4. Aqui não fala sobre o intelecto, mas a consciência. E aqui 1 Timóteo 4, versículo 2 diz: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Eu sei que existe um contexto aqui, que falam sobre falsos profetas, doutrinas de demônios, etc., mas ao mesmo tempo o efeito existe aqui. O descrente não nasce, deixa-me dizer o seguinte, assim, o homem não nasce com uma consciência perfeita. Ele nasce com uma consciência que precisa ser ensinada e é maleável e pode ser cauterizada. Você pode acreditar que o santo é profano e que o profano é santo. Às vezes, na minha vida, com a minha família,
fazemos algo bíblico e alguém que não conhece bem a Bíblia fala, mas está errado isso. Eu falo, não está errado. É bíblico. É bíblico. Eu me lembro daquela mulher, antes de receber Jesus, ela falou para mim, pastor, quando o senhor começava a pregar a Bíblia para nós, eu pensava, esse cara é falso profeta. Falso profeta mesmo. E com o tempo ela falou para mim, mas depois de passar muito tempo, eu percebi que eu não entendia a Bíblia. E o senhor estava me ensinando a Bíblia, eu tinha outras ideias. E você pode ter, por exemplo, por causa da sua família, da sua escola, da sua sociedade, da sua cultura, ou pensamento pessoal, você pode mexer com sua própria consciência achando que algo está legal. E não está. Não está legal. Então a consciência tem problemas por causa do pecado original. Vamos para Romanos capítulo 1, por favor. Romanos 1, primeiro capítulo de Romanos, capítulo 28. Aqui, a Bíblia diz, como eles não se portaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. O pecado dentro de nós, aqui Deus nos entrega para isso, causa que a gente tenha uma vontade pervertida. Você não precisa levantar a mão. Na verdade, eu prefiro que você não levante a mão. Não levante a mão. Mas alguém aqui, você já desejou algo pervertido? Se você pensa na sua mente, sim, pastor. Sabe por quê? Porque você nasceu com pecado. Você nasceu desse jeito. E pelas influências do mundo, esses desejos, ele diz aqui nessa passagem, sentimento perverso, é incrível às vezes o que as pessoas querem fazer. Eu me lembro, não vou contar todos os detalhes, mas existe um sistema nos Estados Unidos de colocar qualquer pedido na internet e tipo, eu quero comprar isso, ou eu estou vendendo isso, você pode comprar de qualquer coisa. Algo muito nojento vou falar para vocês. Uma pessoa colocou, eu quero que alguém come literalmente meu corpo como canibal. E alguém falou tudo bem. E entraram em acordo, foi lá e cortou a pessoa em pedaços e comeu a pessoa. De onde veio isso? Não de Jesus. Não de Jesus. Mas de onde? O próprio homem pode ficar com sentimento perverso. Você fala, mas pastor, isso é nojento, é horrível. Eu sei. Às vezes eu fico ouvindo das coisas que homens fazem para mulheres ou para crianças, ou outras coisas, eu fico, nossa, mas é porque nós nascemos corruptos, e se não acontecer algo pela graça de Deus, a pessoa pode até querer coisas que não fazem sentido, porque o homem é corrupto. Há certos mandamentos na lei de Deus que você pode ler, e se você for criar no lar cristão, você lê aquele mandamento e você fala, que é isso? De onde veio? Porque Deus sabe que quando você não tem a influência de Cristo na sua vida, você pode cometer uma coisa super louca, que para o cristão, a pessoa que foi criada no lar cristão, recebeu Jesus com poucos anos de idade, nunca nem ouviu falar desse tipo de negócio. Mas existe, porque o homem é assim. Vamos agora, por favor, para Efésios 4. Efésios 4, versículo 18. E diz aqui, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza de seu coração. Então, entenebrecidos, então, escuridão.
no entendimento, mas nós estamos vendo o coração aqui, a última frase, dureza do seu coração. Um problema que nós não muitas vezes percebemos em nós é a dureza do coração. Alguém pode levantar a mão aqui hoje à noite para me ajudar? Quem é que você já ouviu uma mensagem pregada por seu pastor, vamos dizer, por anos, e levou anos para você decidir obedecer aquilo? Alguém assim pode levantar a mão? Ninguém? Somente eu? Você também? Obrigado. Uma pessoa honesta aqui hoje, sincera, falando a verdade. Eu sei que acontece. Eu, por exemplo, uma área da minha vida, música. Eu ouvia muita pregação contra a música do mundo. Na verdade, contra a música cristã, que na verdade é a música do mundo com letra cristã. E eu queria muito defender aquela música mundana com letra cristã, usada nas igrejas. Mas eu cheguei a um ponto que eu percebi que era a própria dureza do meu coração, o meu sentimento perverso, não era de Deus que eu queria aquilo. E quando eu saí daquela música, eu comecei a olhar para trás, eu percebi que aquela música criava em mim desejos não bons. Eu tinha desejos, vamos dizer, bons por causa da música, mas também outras coisas. A música criava em mim até uma certa rebeldia, que era o seguinte: eu posso fazer o que eu quero fazer, ninguém pode me mandar, porque eu tenho liberdade em Cristo, esse tipo de negócio. Eu percebi que a própria música, não pela letra, mas pelo ritmo, criava em mim rebeldia. Não estou falando sobre Marilyn Manson, ou Miley Cyrus, ou Justin Bieber, ou Katy Perry. Eu estou falando sobre música cristã, como DC Talk, ou como se fala aquele grupo? Newsboys, ou outros grupos da época. Eu sei, eu estou falando da minha idade agora, vocês não conhecem essas pessoas, tudo bem, mas eu me lembro, pelo menos esses grupos cristãos, né? Nem sei quem é um cantor famoso hoje em dia do mundo cristão. Thales existe hoje em dia, né? E outros também. Mas, irmãos, eu vou falar para vocês, eu guardava o desejo por essas coisas, não por causa do Espírito de Deus, mas por causa do meu coração, querendo algo carnal. É música carnal, influenciando a carne, e não era Deus. Eu percebi, mas, irmãos, levou muito tempo. Provavelmente há pessoas aqui, você escuta música que eu vou dizer que é errada. Eu peço você analisar isso, por favor. Igual filme, videogame, algo que... Não estou dizendo que toda música, todo filme e todo videogame é errado. Eu estou dizendo que há muitas coisas, dentro dessas coisas você tem que analisar. É realmente o que Deus quer que eu faça com a minha vida? Realmente agrada a Ele? E se não, eu não quero na minha vida. Mas levou muito tempo eu compreender isso, porque dentro de mim há rebeldia, há pecado. E aqui, a última coisa na lista aqui é a totalidade do ser. Eu não vou ler tudo, vocês podem ler, mas Romanos 1:18 a Romanos 3:20, e se quiser pode ir até versículo 23, basicamente mostra, gente, nós somos malignos. Romanos 5 nos diz que somos, antes de recebermos Jesus, somos os inimigos de Cristo. Muita gente não quer isso, muita pessoa fala para mim, mas pastor, nós somos todos os filhos de Deus. Eu falo, não, João 8 nos diz, não, antes de recebermos Jesus, nós somos filhos da ira, e naquela passagem, filhos do diabo. Somos errados, queremos coisas erradas, coisas que provocam a ira de Deus. E nós precisamos entender isto. Vamos orar.